Vamos lá. Olá, boa noite. Vamos dar continuidade aqui aos exercícios de nacionalidade, artigo 12 da Constituição Federal. Quem tiver interesse, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Quem tiver interesse é o material, na descrição do vídeo aí tem os contatos das redes sociais, Instagram, Facebook. Já fizemos a gravação em direito penal, direito processual penal, legislação penal especial para áreas policiais. Como a gente tem falado aí, é praticamente um e-book, né? Um e-book não, um audiobook, né? Porque nós vamos lendo todo o material de PDF e depois comentando onde cabe comentários ainda extra, além do que a gente leu. Então, para quem tem dificuldade em se concentrar na leitura, dislexia, é um vídeo que você pode também usar como um audiobook para ir assistindo aí nos horários e ouvindo, né? Nos horários aí de deslocamento, fazendo atividade física. Vamos lá, continuidade aí do artigo 12 da Constituição. Vimos a questão 60, os cargos de ministro do Estado de Defesa e de ministro de Relações Exteriores, entre outros, são privativos brasileiros natos? Não, né? Só o de ministro da Defesa. Então, a gente errou aqui, viu-se de manhã, cargo do ministro das Relações Exteriores não é privativo de brasileiro nato. Vamos para o 61. CESP, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 2015. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja no exterior a serviço do Brasil ou de organismo internacional. Só do serviço do nosso país. Esse daí pegou, né? A parte aqui final, ele matou a questão aqui. Essa parte aqui não existe, né? Só se o organismo internacional não cabe. Essa previsão não se estende aos filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço de organização internacional. A Constituição brasileira considera natos apenas os nascidos de estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que esteja a serviço do Brasil, né? Pode ser a serviço de organismo internacional. Artigo 12, inciso 1, a linha B. Questão errada. Vamos lá. Vamos fazer rápido as primeiras aqui, que são pequenas, né? Se tiver grande, a gente consegue acabar no prazo. O que é, Samuel? Na hora de uma prova, o cara lendo rápido acaba erra essa questão aí. Eu lembro que eu fiz na prova da OAB e quando eu fui rever as questões, na primeira página eu já fiquei morrendo de raiva de mim mesmo, que era questão que eu responderia em qualquer dia tranquilo, eu responderia certo. No dia da prova é treino, né? Tem que treinar, não tem jeito. Por mais que a gente, né, treine, treino que eu estou falando não é só treino de simular em casa, responder questão em casa, é fazer prova, né? Fazer prova, ir nos concursos. Não, concurso não me interessa. Ok, mas vai lá fazer, porque vai criando, né? Treino aí para você. Que aí você percebe que uma coisa é você fazer as questões em casa, né, do jeito que a gente também está fazendo aqui. Outra coisa é você ir lá no dia da prova, né, sem possibilidade nenhuma de consultar, sem possibilidade nenhuma de pegar qualquer auxílio. E a pressão também, né? Estresse, essas coisas todas. Vai pegando, vai feeling. Vamos para o 62, CESP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. Cidadão português que legalmente adquire a nacionalidade brasileira não poderá usar o cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. E aí? Olha, cidadão português que legalmente adquire a nacionalidade brasileira não poderá exercer o cargo de carreira diplomática, certo? Mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado de Relações Exteriores. A gente viu que não tem, pode ser até um estrangeiro que faça esse cargo, né? Que exerça esse cargo das relações exteriores. Até a gente comentou que é meio estranho, mas tá correto. Certo. Isso. Na verdade, assim, só lembrar também que todo português, né, cidadão português, por mais que ele se naturalize, na verdade, a única possibilidade da pessoa ser brasileiro nato, ou ele nascer no Brasil, ou ele nascer de pai ou mãe brasileira, ou de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil no exterior, ou o cara nasceu de pai ou mãe brasileira que não estão a serviço. São 3 casos que o cara pode ser brasileiro nato.
Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Nasceu de pai ou mãe brasileira no exterior, mas algum deles, ou pai ou mãe, está a serviço do Brasil, também é brasileiro nato. Terceiro caso de brasileiro nato é o cara que nasceu de pai ou mãe, não é um ou outro, ou pai ou mãe brasileira. Eles não estão a serviço do Brasil, mas o pai ou a mãe vai lá e registra a pessoa numa repartição pública, uma repartição brasileira, uma embaixada ou no consulado. Ou essa pessoa, quando completar a maioridade, 18 anos, resolver residir no Brasil e opte pela, né, nacionalidade brasileira. Então, na verdade, acaba sendo 4 situações. Primeira nasceu no Brasil, a segunda nasceu no exterior, mas o pai ou a mãe está a serviço do Brasil. A terceira é o cara que nasceu do exterior de pai ou mãe brasileira, foi registrado lá numa repartição. E a quarta, na realidade, é o cara que nasceu de pai ou mãe brasileira, não foi registrado numa repartição, mas ele resolve vir para o Brasil morar e aí resolve optar pela nacionalidade brasileira. Então, são os 4 casos que o cara é brasileiro nato. Sendo brasileiro nato, ele pode ser presidente do Brasil, pode ser vice-presidente do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, pode ser oficial das Forças Armadas, pode ser diplomata, tudo que cabe é brasileiro nato. Então, só lembrar isso, que no caso aqui é que ele quer dizer Lembrando assim. que retroage também, né, professor? Retroage no caso. Ele vai lá e pede, ele retroage, né? Como se ele tivesse nascido desde o começo, né? Sim, no caso dele optar, ele opta e passa a retroagir ao período em que ele nasceu. Vamos lá, 63. CESP, Agente Administrativo da Polícia Federal 2014. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América, EUA, e seja filha de pai americano e mãe brasileira, e trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente nos Estados Unidos? Nesse caso, peraí, a criança somente... Não, se ela trabalhar na embaixada, ela está a serviço do nosso país, então já é brasileiro nato, né? Então ele deve ter uma dupla nacionalidade, teoricamente. Aí, né? Esse aqui matou a questão. Ela somente será considerada brasileira nata? Não. Não. O que ocorre aqui é que, como ela está a serviço, já é brasileiro nato, não precisa registrar. Só precisa registrar quando você não está a serviço do Brasil. Estou lá passeando, viajando, de férias, né? Resolvi morar 3 meses, resolvi fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, nasceu um filho meu lá, eu não estou a serviço do Brasil, estou por conta própria, estou passeando. Nesse caso, eu tenho que registrar a criança lá para que ela tenha nacionalidade brasileira. Nacionalidade no seguinte sentido, nacionalidade originária, vai ser brasileiro nato. Não vai ser naturalizado não, então está errado. Nesse caso, quando está a serviço, não precisa fazer nada. Já é brasileiro nato. Né? Está errado aqui. Vamos lá, não há necessidade que a criança seja registrada na repartição brasileira competente para que seja considerada brasileira nata. Uma vez que a mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil, a criança será brasileira nata. É o que prevê o artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal de 88. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 64. Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. Cidadão português que legalmente adquire a nacionalidade brasileira não poderá exercer o cargo de carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro das Relações Exteriores. Isso daí a gente respondeu em cima, né? Repetiu essa questão. Vamos pular ela, mas ela está certa, né? De novo. Questão 65. CESP, esse concurso aí, mas não foi esse que eu fiz, não. Fiz de 2012. Ministério da Indústria, Comércio Exterior. Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. É o que eu estou agora, mas o que eu fiz foi em 2012. 2014, esse daí. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China quando Vitor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Victor será considerado brasileiro nato? Correto, né? Deixa eu só reler aqui novamente, só para ver. Considere que Ana, cidadã brasileira. Beleza. Ana brasileira nata, casada com Vladimir, cidadão russo. Ele é cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro
na China, quando Vitor, filho do casal, nasce. Nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato. Mas quem é que é? Eu não entendi. Agora a minha parte de interpretação ficou ruim aqui, Daí é só a professor. parte Quem é textual. o Vamos lá. O que quem é que ele o tá? Mas quem é trabalha porque na diplomacia? Para mim ela é Ana. Ana, consegue que É. Ana se Fala aí, bandeira Samuel. casar com ele. Samuel tá falando aí. Fala aí. não, se ela se tem um ou outro brasileiro que está a serviço do Brasil, com certeza É porque é o texto aqui que ele tá achando complicado. Mas mas vamos lá. Para o texto, mim, eu. embora ele esteja na China, que o texto diz que está na China, né? Uhum, Mas está a serviço do Brasil. sim. Ó, cidadão Não, é brasileiro está na. que o que ele está reclamando é que ele está achando que o Vladimir que está a serviço do Brasil. Para mim é a Ana, Ele é entendeu? A forma que está escrito, entendeu? verdade. Não, mas se for a serviço do Brasil, é nato, né? Uhum. Mas Mas eu vamos tive lá. essa interpretação Para errada. mim, o que a gente tem que aprender aqui de interpretação? Considere que Ana, entre vírgulas, é explicação. Cidadã brasileira, entre vírgulas, casada com Vladimir, aí nesse caso, esse ponto e vírgula, que é cidadão russo, e aí nesse caso aqui ele explicou essas vírgulas que está complicando. E aí ele fala que ocupe posto diplomático na China. Esse daqui, para mim, é de Ana também, entendeu? Está falando de Ana. Quando Vitor, filho do casal, nascer. Nessa Entendi, situação, Vitor professor. será. É isso que ele quer falar. E realmente poderia dar uma questão de recurso aí. Dizer, vem cá, é o Vitor que é o que está a serviço. Se for o Vitor que está a serviço, ele pode ser, de repente, cidadão russo, mas não é brasileiro, porque ele tem que ser filho de brasileiro que esteja a serviço, né, do Brasil. Caso ele Isso. seja um brasileiro, não esteja a serviço do Brasil, para ele se tornar brasileiro nato, ele tem que fazer aquele procedimento. Ou qualquer um dos pais levar na repartição brasileira, embaixada ou consulado, ou essa pessoa vier depois da maioridade morar no Brasil e optar pela nacionalidade, se não estiver a serviço, né? Mas nesse caso ela está a serviço, para mim é Ana. Então, mas assim, a Tá. interpretação que foi dada foi essa, que esse posto Entendi agora. diplomático é em relação a Ana. Aqui, Ana é brasileira a serviço do Brasil, no estrangeiro, por isso seu filho, Vitor, será considerado brasileiro nato. Segundo o artigo 12, inciso 1b da Constituição, são brasileiros natos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos lá, 66, daqui já é mais complicado, de A, B, C, D e E. Mas eu vou deixar vocês analisarem. CESP, Tribunal de Justiça do Ceará, 2014. Em relação aos direitos de nacionalidade, na opção correta, considerando um posto diplomático. Eu vou ler a letra e vocês vão dizer, está certo ou está errado. Considera-se brasileiro, naturalizado ou nascido no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, se o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil? Tá certo ou tá errado Correto. isso? Peraí, Tá considera-se brasileiro nato, peraí, naturalizado, desculpa, então naturalizado. tá errado. Não é nato, não, é naturalizado. Então, tá errado. Tá errado Se isso fosse aqui. nato, estaria certo. Sim. Vamos lá, letra B. O Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios? Ó, o Distrito Federal é porque o Distrito Federal tem hora que ele recebe estado, ele fica como município, tem hora como estado. Então, os municípios poderão, né? Os municípios eu sei que poderão, os estados terão. Então, vou deixar em stand-by isso aí. Vamos ler os outros aqui. Tá. Aos portugueses com residência permanente no país, serão atribuídos os direitos a eles inerentes a brasileiro nato? Naturalizado. Errado aqui. Vamos lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que cometer crime contra a vida do presidente da República? Como é que é? Peraí, a perda da nacionalidade? Não. Não tem nada a ver isso aqui, né? Ninguém perde a nacionalidade. Tem nenhum caso que você perde a nacionalidade. Só quem perde a nacionalidade brasileira é o brasileiro naturalizado. Se ele cometer crime antes da naturalização ou em tráfico de entorpecentes, mesmo depois da naturalização. E para isso tem que ter uma sentença judicial, né? Perda da nacionalidade tem que ter uma sentença judicial para isso. É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz de direito? Nada a ver.
São os Esse aí foi casos, são mais os nada a pra- ver. o que é Então, de brasileiro nato é o cargo de ministro do STF. O ministro do STF tem que ser brasileiro nato. é, Mas juiz então pode ser qualquer ficou, um. Com a letra ficou C. o B, hã? Letra B, é a letra B. B. O Distrito Federal, é como eu falei, porque o Distrito Federal, né, ele leva, tem hora que ele leva característica de município, tem hora que ele leva característica de estado, né? Vamos lá. Mas Vamos ler os seria isso comentários. mesmo. Letra A, errada. Neste caso, é brasileira nato. Matamos a questão. Artigo 12, inciso 1, a linha B. Letra B. O Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios? Correto. Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição dispõe que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então, São correto. todos, né? São todos, poderão. Vamos Poderão, lá. achei que Letra os C. estados também. Os portugueses com residência permanente no país são atribuídos direitos inerentes ao brasileiro nato. Letra C errada. A Constituição, artigo 12, parágrafo 1º, não assegura aos portugueses equiparados direitos brasileiro nato, mas sim de naturalizados. Além disso, existe reciprocidade em favor dos brasileiros. Letra D. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro cometer crime contra a vida do presidente da República? Errada. Não há tal previsão na Constituição. A Carta Magna prevê que será declarada a perda da nacionalidade brasileira o quê? Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente estrangeiro, como condição pela permanência em seu território. Essa aqui eu me confundi. Realmente você pode perder, não, mas nesse caso aqui, né? Esse caso não é nato, é um naturalizado. Então, na verdade, não é o caso do brasileiro nato. Esse aqui é um naturalizado, naturalizado, porque ele perde a naturalização, entendeu? Então, não é nato. Então, o Entendi. caso de brasileiro nato, ele só perde a nacionalidade se ele adquirir outra nacionalidade. Com exceção nesses casos, em que ele não, vai ficar com dupla nacionalidade, entendeu? Quando é a nacionalidade originária, nasceu lá no exterior, que é o caso do cara que nasce. Muita gente brasileira faz isso. Quando está no 7º mês, vai embora daqui do Brasil, vai lá para Orlando, Miami, né? Orlando lá na Flórida, Miami também na Flórida. Tem um filho lá, fica 6 meses morando lá. Aí, originariamente, por ele ter nascido lá, ter morado 6 meses lá, ele já é americano. Ela vai vir para o Brasil, vai, né? Vai, sei lá, vai esperar o garoto ficar com 18 anos, sei lá, vai se criar aqui, mas ele se torna originariamente americano e brasileiro, dupla nacionalidade. Porque lá nos Estados Unidos, se você nascer lá e ficar pelo menos 6 meses morando lá, você se torna americano. Então, é realmente a perda da nacionalidade se tiver outra, brasileiro nato, né? Outra naturalização. Qual é? Essa aqui. É privativo de brasileiro nato, cargo de juiz de direito? Errado, o cargo de juiz não é privativo de brasileiro nato, uma vez que não consta no rol do parágrafo 2º do artigo 12. Vamos lá, de novo, MDIC, CESP, e isso aqui de novo, a gente já viu. Depois coloca lá, professor, a marcação. Marcação foi a letra B. Vou marcar aqui. De cima também, não sei se a gente colocou, não. Isso aqui está correta também. Mas ela está lá embaixo agora, de novo. Acabou de ver ali. Acabou de ver aqui, ó. De novo, essa mesma questão. Sérgio, considere que Ana é brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China quando Vitor, filho do casal, nascer. Na situação, Vitor será considerado brasileiro nato. Correto, né? Já fizemos ela. É mesmo que eu marquei ali. Vamos lá, 68. CESP, Câmara dos Deputados, 2014. Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviço em representação consular desse país no Brasil, e durante a prestação de serviço tiver um filho em território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na CF, será brasileiro nato? Eu acho que é nato. Sim. Porque assim, ele é argentino e ela canadense. Estão a serviço de um outro país, do Uruguai.
para prestar serviço de representação consular desse país no Brasil, do Uruguai. Então, ela não está a serviço do país dela, nem ele dele. Eles estão, né? Ele está a serviço do Uruguai. Então, é brasileiro nato, na minha opinião. Não sei. Correto. Aqui, ó, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, deixa eu marcar aqui. Ou seja, o cara é argentino, né? Caso formado por um cidadão argentino e um canadense, ou seja, pais estrangeiros, né? Deixa eu marcar aqui outra cor vermelha. Gosto do vermelho. De pais estrangeiros, eles estão a serviço de quê? Estão a serviço do seu país, estejam a serviço a seu país, né? Estejam a serviço de seu país. O país de um é argentino, do outro é canadense, mas estão a serviço do Uruguai. Então, o garoto nasceu aqui, então ele é brasileiro nato, correto, né? Neste caso, não estão a serviço do seu país, nenhum deles é do Uruguai. O filho é, portanto, brasileiro nato. Essa é bem, sim, tem que ter um raciocínio rápido, porque ela parece complicada, mas acaba se tornando simples depois. CESP, Tribunal de Justiça do Ceará. Aos portugueses com residência permanente em Paris são atribuídos direitos inerentes brasileiros natos. Isso aqui a gente respondeu lá em cima. Acho que a gente respondeu lá em cima também. Essa aqui está repetindo um bocado de questão. Verdade. Acho que ele está querendo botar bastante questão, está repetindo. Vamos lá, questão 70, CESP, Tribunal Regional da 2ª Região 2013, com a emenda constitucional número 54 de 2007, passaram a ser considerados brasileiros natos nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileiros, desde que sejam registrados a repartição competente ou venham a residir no Brasil após atingir a maioridade. E aí? Certo, né? Tá errado. Eu colocar isso. Hã? Está errado essa parte final aqui. Brasileiros ou venham residindo no Brasil. Após atingir, aí é em qualquer tempo, né? Verdade. Não, peraí. É a qualquer tempo, após atingir a maioridade, mas o cara pode ficar morando aqui e não optar pela nacionalidade brasileira. Ele tem que, além disso, optar. Entendeu? Ele tem que dizer, eu quero. Tem que fazer um processo, né? Entendi. Passaram a ser considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil após atingir a maior idade, mas ele tem que requerer isso, verdade. Isso. Pô, mas eu achei que está incompleto estaria certo. Não, porque anteriormente, antes da emenda 54, era só precisava residir, não precisava optar. Por isso que ele está falando isso, né? Se você pegar os textos anteriores, é justamente seria a pegadinha. Tática, tipo assim. Seria tática. Você veio morar no Brasil, você se tornou brasileiro nato. Não precisa nem optar. Entendi. Agora você tem que dizer, eu quero ser brasileiro também. Cairia nessa daí. E aí, qual é a pegadinha aí, eu quero ser brasileiro também? Qual é a pegadinha? Você não está impedido de ficar no Brasil, nem exercer algumas coisas. Na hora que você faz isso, dependendo da sua nacionalidade, se tiver na Constituição do outro país que você nasceu, e você perder a nacionalidade de lá, você pode perder. Porque no nosso caso aqui, a gente fala, se o cara não está com nenhum impedimento de ficar naquele país, resolve optar pela nacionalidade daquele país, ele perde a nossa. Então, por isso a gente botou essa questão, o cara tem que optar. Porque pode ser o caso dele, né, não querer porque ele quer continuar com a nacionalidade lá. Porque se ele optar por aqui e tiver na Constituição do outro país a mesma regra que tem na nossa, qual é a regra da nossa? Se optar aqui, perde lá. A nossa regra é o seguinte, você nunca vai perder a nacionalidade brasileira, desde que você não tenha outra nacionalidade. Mas você não perde tendo outra nacionalidade se para você ficar morando no país ou obter direito naquele país, você precisa ter a naturalização daquele país. A gente também não perde. Mas nesse caso aqui, se o cara vem morar no Brasil, está morando tranquilamente aqui, resolve optar, ou seja, a gente não está... direitos civis. Sim, a gente não está obrigando ele. E aí ele pode perder, eu estou falando, isso é uma suposição. Se tiver numa Constituição, sei lá, nasceu na Itália, nasceu na Espanha, né? Nasceu na França, se tiver isso na Constituição de lá, ele provavelmente vai perder a nacionalidade de lá. Entendi. Por isso, hoje tem uma opção, entendeu? Porque se a gente não deixasse a opção, isso seria
uma nacionalidade originária para ele. Aí não ia perder de lá, ia ficar sempre com 2 nacionalidades, antes da 54. Entendi. Então vamos lá, o que ele fala aqui? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, serão considerados natos desde que sejam registrados com a sua regra, registrado em repartição brasileira competente, ou venha residir no Brasil e opte, que o cara tem que optar agora, em qualquer tempo. Ele fica morando aqui, mas não quer optar, mas a hora que ele quiser, ele opta. Após atingida a maioridade, né, pela nacionalidade brasileira. Perceba que, ao contrário do que afirma a questão, não basta que o indivíduo venha residir no Brasil. Além disso, é necessário que ele faça a opção pela nacionalidade brasileira, que somente poderá ocorrer após a maioridade. Cairia. Então, está errado. 71. CESP, Tribunal Regional da Segunda Região, 2013. Serão considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto, mas com relação aos originários de países de língua portuguesa, o CF prevê somente que tenham residência permanente no país como condição para adquirir a nacionalidade brasileira. E aí? Peraí, rapidão, vamos lá. Serão considerados, 15 anos ininterruptos, beleza, e não ter condição, não ter condenação. Mas, com relação aos originários de país de língua portuguesa, a CEF prevê somente que tenham residência permanente no país com condição para adquirir. Está errado porque tem que, para os originários de língua portuguesa, tem que ter o alvará também, digamos assim, do Poder Executivo, do presidente, né? Que aceite mas de nacionalidade também, de qualquer outro país que não seja de língua portuguesa ou portuguesa, ele precisa também não ter condenação, né? Não é só morar aqui. Não ter condenação. Também tem a restrição. Vai ter, sei lá, uma prisão por tráfico, uma prisão por, sei lá. Eu acho que até condenação penal, até eventualmente com condenação de baixo potencial ofensivo. Eventualmente, foi, né, uma usuário de droga. Usuário de droga não é uma pena muito grande, mas é uma condenação penal. Nem é preso, né? Vai receber só uma restrição de liberdade, mas é condenação penal, não vai poder se naturalizar. Vamos lá. Então está errado por esse motivo que você falou e também em cima pelo motivo de que não é só residir no Brasil 15 anos, que também era assim antes da modificação constitucional, entendeu? Que agora também colocaram essa questão de você não ter condenação penal. Porque esse artigo 12 da Constituição foi mudado 4 vezes. 3 vezes. A gente já está na 4ª versão agora. A Constituição Federal prevê que serão considerados brasileiros, aqui, ó, serão considerados brasileiros naturalizados estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos. A questão parou aqui, mas aí tinha que ter continuado, e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Não basta, portanto, ter residido no nosso país por mais de 15 anos para adquirir a nacionalidade brasileira. Também, no caso de originário do país de língua portuguesa, não basta a residência permanente no Brasil por 1 ano, prazo mínimo do que o enunciado também mencionou. Exige o quê? Também idoneidade moral. E esse tipo de nacionalidade é uma nacionalidade que necessita, é uma nacionalidade que a gente chama constitutiva. O que é uma nacionalidade constitutiva? Você precisa, que você falou, William, o chefe do Poder Executivo declarar que o cara é brasileiro naturalizado. Precisa aceitar a naturalização dele, precisa conceder a naturalização dele, tem efeito constitutivo. A dos 15 anos tem efeito declaratório. O cara completou os 15 anos, não tem nenhuma condenação penal, ele tem direito subjetivo a ser brasileiro naturalizado. No caso de países de origem, os caras que vieram de países de língua portuguesa, não é no automático. Eu tenho 1 ano, eu tenho idoneidade moral. Solicito. É obrigado a me dar? Não. Isso é uma concessão, né, de que eu posso te dar ou não. É uma decisão política do chefe do Poder Executivo. Então, está errado, por esses motivos. Está direto isso na questão, mas é entendimento doutrinário, essas 2 questões que a gente colocou agora no final. CESP,
questão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, 2013, 72. O brasileiro naturalizado não pode ocupar o cargo de deputado federal privativo de brasileiro nato? Não. O cargo privativo é o presidente da Câmara dos Deputados. E do Senado. Do Senado. O cargo do deputado federal não é privativo de brasileiro nato. Portanto, o brasileiro naturalizado poderá ocupar o deputado federal. Questão 73, CESP, Tribunal de Justiça de RR, Roraima. Suponha que Jean tinha nascido na França, quando sua mãe, diplomata brasileira, morava naquele país em razão de missão oficial. Então, já é brasileiro nato. Até já está errado porque tem aí brasileiro naturalizado, né, professor? E ainda, mas olha aqui, suponha que Jean tenha nascido na França quando sua mãe, diplomata brasileira, morava naquele país em razão de missão oficial. Então, tudo ok, já se tornou brasileiro nato pela Constituição. Nessa hipótese, segundo a CF, Jean será automaticamente considerado naturalizado? Não. Ser considerado nato? O erro está aí, naturalizado. Professor, fala aí. Samuel, você está ouvindo o professor bem ou está tendo cortes? Tá com corte, viu? É porque eu pensei que era o meu, até mudei aqui. Não, foi o ventilador. Foi o ventilador que eu botei aqui, acho que por isso. Ah, tá. E tava cortando, tava um barulho, eu digo, não, deve ser a minha internet. Eu tava tendo problema com a internet, né? Quando tu fala, eu escuto bem. Mas aí o professor tava dando uns cortes mesmo. Não, e agora? Isso. Agora tá bom, né, Samuel? Acho que foi o ventilador que eu liguei aqui. É isso mesmo, professor, foi o ventilador. Vamos lá. Então, o erro estava aí mesmo. Nesse caso, Jean será automaticamente considerado brasileiro nato, com base no artigo 2, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Ele nasceu no exterior, mas é filho de mãe brasileira que estava a serviço do Brasil. Questão 74, CESP, Tribunal de Justiça do Acre, 2012. O cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores e de ministro da Defesa são privativos de brasileiro natos? O erro está no primeiro, Relações Exteriores. O engraçado é que ele bota isso, né? Porque, cara, assim, se for pelo bom senso, não faz sentido o ministro das Relações Exteriores poder ser qualquer pessoa. Ser estrangeiro. Meio estranho, mas a nossa Constituição não proíbe. Mas imagina tu botar para negociar com a Argentina um argentino naturalizado, ministro das Relações Exteriores brasileiro. Não faz sentido nenhum, né? O cara vai puxar a sardinha para o país que ele nasceu, né? Apesar de ser naturalizado brasileiro. Acho também que seria até incongruente. Eu acho que nenhum presidente nomearia um ministro de Relações Exteriores naturalizado. Não sei. Enfim. Mas não tem proibição, né? Não tem proibição. Por isso que o cara insiste em tentar fazer você cair nessa pegadinha aqui, entendeu? Relações Exteriores. Vamos lá, 75. CESP, Câmara dos Deputados, 2012. As distinções entre brasileiros natos e naturalizados, além das constantes na CF, devem ser previstas em lei complementar? Não, né? Só o que está previsto na Constituição. A Constituição ela fala o seguinte nessa parte: a diferença entre brasileiro nato e naturalizado só vão ser aquelas expressamente previstas na própria Constituição. Não pode vir uma lei e criar uma distinção entre um brasileiro nato e um naturalizado, porque se no momento que você criar essa lei, ela é inconstitucional. Porque a própria Constituição diz que só pode haver diferença entre nato e naturalizado aqueles casos que a própria Constituição diz. Fora da Constituição não pode ter nenhuma diferença entre nato e naturalizado. Ou seja, não pode lei, não pode decreto, não pode nada falar. Seria errado, professor, pensar dessa maneira. Eu matei essa daí, eu já sabia, mas assim, eu matei por ela assim, ó. A pirâmide, a primeira base da pirâmide lá, o topo da pirâmide é a Constituição. Então não pode uma lei vir e estar acima da Constituição. Então eu matei por isso aí também, né? Não pode criar uma lei que vá falar contra o que está na Constituição, que seria inconstitucional, né? Então não pode vir lei complementar, nem lei de nenhum tipo que esteja abaixo da pirâmide para mudar o que está acima. Mas aí tem que lembrar porque a Constituição diz isso. A Constituição diz isso. Porque ela diz isso. Ela diz que é ela que vai dar a diferenciação entre nato e naturalizado, é ela.
Mas você pode ter em lei... Heterogêneo, como é que é o nome? Homogêneo, né? Ela mesmo, dentro dela mesmo vai estar... vai fazer restrição. O que tem que perceber é o seguinte, que leis podem fazer distinções entre homem e mulher, entre pessoas de, eventualmente, cor da pele diferente, o pessoal chama de raça. Tanto é que hoje a gente tem a lei de cotas, não tem problema nenhum. É especificamente nesse caso de nato naturalizado que lei nenhuma pode tocar sobre esse assunto, querer fazer diferenciação. Sim. Agora, em qualquer outro aspecto, homem e mulher... Só tá os iguais, os diferentes na medida de suas... Os desiguais, na medida de suas desigualdades, né? Isso é isonomia, né, do ponto de vista material. Então, assim, é só nesse aspecto, não pode confundir isso, porque hoje a gente tem a lei de cotas, então você tem cotas diferenciadas para pessoas de pele escura, né, os negros ou pardos em concursos, universidades públicas, então não tem problema nenhum. Mas no caso de nato e naturalizado, a lei não pode tocar sobre isso, querer diferenciar. Mas porque a própria Constituição deu esse comando. Vamos lá, 76. CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, 2012. Os efeitos jurídicos da sentença transitada julgado que trata da perda de nacionalidade brasileira não são personalíssimos, podendo se estender, portanto, a terceiros. Não, né? A nacionalidade é uma coisa personalíssima. Não, porque a nacionalidade é uma questão personalíssima, né? É da pessoa ser nacional, não. Não cabe passar. Poderia dificultar aí se você dissesse assim mesmo, poderia estender, portanto, a terceiros, que ele poderia dizer na seguinte situação: eu digo que esse cara não é brasileiro e automaticamente os filhos dele não são, mas se os filhos dele tiverem nascido no Brasil, ainda que ele seja estrangeiro, os filhos vão ser brasileiros. Poderia ser um caso nesse sentido que poderia levar você à dúvida, né? Porque, por exemplo, pode ter um país e que para o cara ser nato daquele país, o pai tem que ser nato daquele país, não pode ser naturalizado. Juros sanguíneos. Entendeu? Tem essas questões, mas não é o caso. Os efeitos jurídicos da perda de nacionalidade são sim personalíssimos, não se estende a terceiros. Ou seja, o fato da pessoa perder a nacionalidade não estende essa perda para outras pessoas, só ele perdeu a nacionalidade. Entendi. Entendeu? Não estende para os filhos dele a perda. Errado. Vamos lá, 77, faltando 10 questões. Vamos lá, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, 2010. Segundo estipula a Constituição Federal, na parte que trata dos direitos de nacionalidade, é privativo de brasileiro nato o exercício do cargo de ministro de Estado? Sim. Não, né? Não? Não. Ministro de Defesa, né? Ministro de Estado não, só o ministro da Defesa, que é o cara que vai comandar as 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu tenho que me atentar mais. Tem que ficar atento, que nem o Samuel comentou. Às vezes, você na pressa, numa prova, você, tá certo, vou embora. Só que aí, quando chegar em casa, você vai ler, caramba, como é que eu dei esse mole? Verdade. Entendeu? Porque é detalhes que o cara não acrescentou ali. É ministro de Estado de Defesa. Então, tá errado aí. Questão 78. CESP, Ministério Público do Estado de Sergipe. Os estrangeiros originários de países de língua portuguesa adquirirão a nacionalidade brasileira se mantiverem residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos? Não, né? Qual é o prazo mínimo? 1 ano. É 1 ano aqui. Imediatamente anteriores ao pedido de naturalização, os estrangeiros originários de língua portuguesa adquirem a nacionalidade brasileira cumprida a exigência de residência por 1 ano ininterrupto. E tem que acrescentar isso aqui, ó, que às vezes também é pegadinha. Tem que acrescentar idoneidade moral. Quando é língua, é idoneidade. Quando é estrangeiro demais, condenação não penal. Condenação penal. E 15 anos, tem que ter 15 anos. 15 anos, tá. 15. Vamos lá. Idoneidade. Ó, a gente dá até para fazer um mnemônico. Que parece com idoneidade moral. Idoneidade moral, país de língua portuguesa. E os demais, 15 anos e não haver condenação. Só não pode também confundir uma outra pegadinha, países de língua portuguesa, não é o português. Aqui é o país de língua portuguesa. Língua portuguesa. Aí você tem vários, né? Cabo Verde,
Você tem Angola, Angola, Moçambique, tem Moçambique. vários outros países. Nesses casos, o português é um caso específico. Aí ele é um quase nacional. Ou seja, ele não precisa pedir naturalização, ele nem precisa, ele já é tratado como se fosse um brasileiro naturalizado automaticamente. Naturalizado. Um português, lembrando, não é um português nascido em Portugal, é um português. Porque também pode ter um português que nasceu em Moçambique. Como assim? Se o pai e a mãe dele tiverem a serviço de Portugal trabalhando em Moçambique, ele é português. O que a gente tem que entender é o seguinte: se o cara disser o português, interessa onde ele nasceu, considerado português, chegou no Brasil, instituiu residência fixa, ele tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, sem fazer nada. Sem fazer nada, precisa de documentação, não precisa nada. Só Quase por ele nacional, ser, né? por ele ser um português, tudo que tiver reciprocidade do brasileiro em Portugal, ele vai ter aqui. Então, tudo que for concedido ao brasileiro que chega em Portugal, ele vai ter aqui. Então, se o brasileiro lá em Portugal tem direito a INSS, a Seguridade Social de Portugal, aqui a gente vai ter. E isso é real, entendeu? Tem convênio do Brasil, INSS do Brasil com INSS de Portugal. Por isso muita gente vai morar em Portugal hoje em dia. 79, CESP, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2010. Somente o brasileiro naturalizado pode perder sua nacionalidade em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E aí? Peraí. Somente o brasileiro naturalizado pode perder sua nacionalidade em virtude... o senhor tinha falado anteriormente que o brasileiro nato não perde a nacionalidade, Não. a não ser que... Caso de naturalização de outro país, se ele optar por a nacionalidade de outro país. De outro país, a não ser que ele opte por outro, Uhum. né? E caso ele não... Por exemplo, qual é o caso que ele opte por lá? Com exceção do seguinte, quais são as exceções? Em que ele, para ele ficar lá, ele tem que se naturalizar para manter a residência dele ou para exercer os direitos civis. Aí, nesse caso, mantém a nacionalidade tanto que ele está optando quanto a brasileira, porque ele foi obrigado a isso, e não foi opção dele, não foi vontade própria dele. Imposto, né? Nesse caso aqui, para mim, está correto. Vamos ver logo o resultado. É verdade, trata-se nesse caso procedimento de naturalização, aplicável apenas brasileiro naturalizado. Então, caso de perda de nacionalidade de brasileiro nato, é só esse caso mesmo. É só o caso do cara que opta por outra nacionalidade. Nesse caso, deixa eu ver se está aqui embaixo, não. Você pode até confundir, porque fica bem parecido que seria um brasileiro nato, mas não é um naturalizado. Aqui, ó. Se tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, mas nesse aqui é o naturalizado, porque ele está falando de naturalização. Aqui é adquirir outra naturalizada. Porque olha o que ele fala aqui, porque não está o caput aqui desse artigo. Porque aqui, ó. Cadê? Tem que pegar aqui. Porque bem no começo desse artigo, por isso que causa essa confusão. Cadê? Cadê? Acho que não tem aqui. Aqui, ó. Olha o que ele fala aqui. Cadê? Aqui, ó. Quem não fala direito? Só fala assim, ó. Será declarada a perda da nacionalidade. E é por isso que você confunde. Qual o caso que ele vai perder a nacionalidade? Né? Tiver cancelada a sua naturalização. E não especifica aqui. Então, como ele está falando naturalização, esse é o brasileiro naturalizado. Subentende que é naturalizado. Né? Então, o primeiro caso de perda da sua nacionalidade, sentença judicial, mas da naturalização. Então, sentença judicial só tira o do naturalizado. Adquirir, ó, o segundo caso que você perde a nacionalidade, é adquirir outra nacionalidade. E aí, como você adquiriu outra nacionalidade, aqui é o nato. Então, aqui é o nato, brasileiro nato. Só esse caso que o brasileiro nato perde. Esse aqui, como ele fala, naturalização é naturalizado. É essa confusão aqui. Mas vamos voltar lá, fala. Vou voltar na questão, por isso que é uma pegadinha essa questão. Cadê? Aqui. Ele fala assim, ó, somente o brasileiro naturalizado pode perder sua nacionalidade
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, correto, né? Correto. Porque ele não falou ali, não falou nato naturalizado, mas pela forma que ele escreveu naturalização, só pode perder a naturalização quem é naturalizado. É meio bem, essa bem profunda. Vamos ao 80. Você ia perguntar o quê? Falei. Não, eu estava olhando para o quadro lá, agora a pergunta, deixa eu me lembrar aqui. E uma pessoa que se naturalizou e ela foi lá e pegou uma outra nacionalidade, ela perde também, né? Sim. Entendeu? Entendi. Também Igual pode perder. Igual o nato aplica seu naturalizado. Ele vai para outro país, não, vou adquirir essa daqui, achando que é brincadeira. Aí o brasileiro não vai poder ficar com a naturalização brasileira também, né? Aí teria tripla naturalidade, porque quando ele naturaliza, provavelmente já tem outra, né? A do país dele, né? De origem. Entendi. Ter tripla. Bem que alguns países aceitam. Já polipátrida, né? Tem um cara, eu já vi reportagem de cara que é franco-suíço, não sei o que, entendeu? Belga. Franco-suíço-belga. O cara tem naturalização francesa, suíça e belga. Tem alguns países que são bem abertos, tipo Suíça. Suíça, você chega lá, tem países que você chega assim, ó, tenho grana. Aí você fala assim, eu vou depositar aqui nessa conta 500 mil do Banco do País. Você já é naturalizado. É uma questão financeira em alguns países. Você compra a sua naturalização. Tem vários países na Europa que você compra a naturalização. Precisa depositar, fazer um investimento de X valor. Inclusive Portugal. Para a gente que é brasileiro não interessa, mas outras nacionalidades, chega em Portugal, bota 500 mil euros num banco lá, você já pode se naturalizar. Vamos lá, questão 80. Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, 2010. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, somente podem ser considerados brasileiros natos se, após registrado em repartição brasileira competente, vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira. Tu viu com a forma como ele escreveu? Lá de cima. Não, mas aí, aqui, ele está botando si. Ele está reescrevendo o artigo, colocando de uma forma que, além de registrar, a pessoa também tem que vir aqui. Não, tem que vir. Ele está acumulando, entendeu? E não é assim, ou é um ou é outro. Olha só, vou ler de novo. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, somente, aqui, ó, somente, olha como ele está escrevendo isso aqui. Somente pode ser considerado brasileiros natos. Se após registrado de repartição brasileira competente, vierem a residir no Brasil, optarem pela nacionalidade, então, entendeu? Entendi. Não é os dois. Uma situação é você ser registrado, ok, já é brasileiro nato. Outra opção é você vier a residir, ou você vier a residir, ou. Aqui não está botando ou. Tá vendo? Ele está botando, tem que vir. Entendeu o erro da questão? Isso aqui é limiar. Entendi. Na hora da prova, você também pode passar batido, mas tem que entender que são dois tipos. É o cara que é registrado, uma situação. O cara que vier a residir e optar, é outra situação. Não é acumulada as duas. Não é acumulada as duas. Você não precisa se registrar, depois ter que vir residir, depois optar para ser brasileiro nato. Entendi. O cara só tão esperto que colocaram ainda colocaram aqui, ó, e optarem pela nacionalidade brasileira, para deixar mais certo ainda, mas está errado, né? Está errado aqui, ó. Para o nascido no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, duas possibilidades de ser considerado brasileiro nato. Qual é a primeira possibilidade? Ser registrado em repartição competente. Já é brasileiro nato, registrou, acabou. Ou se esqueceu de registrar, não quis registrar. Esse cara vai vir residir no Brasil e optar qualquer tempo, após a maioridade pela nacionalidade brasileira, e também se torna brasileiro nato, ou letra A ou letra B. Perceba que, ao contrário que afirma a questão, se o indivíduo for registrado em repartição brasileira competente, ele será brasileiro nato, independentemente de vir a residir no Brasil. Pode nunca vir. O cara registrou lá, família, né, passou a viver definitivamente lá, nunca veio no Brasil, mas vai continuar sendo brasileiro nato. Foi para a França, eu fui embora para a França não, gosto mais da Espanha, fui para a Espanha, com a minha esposa para lá. Meu filho nasceu lá, registrei ele lá na Espanha. Nunca mais viemos para o Brasil, ele nunca mais veio para o Brasil, nem tem interesse em vir no Brasil. Mesmo assim, ele vai continuar sendo brasileiro nato lá na Espanha.
E não precisa vir aqui, porque eu registrei ele lá, no consulado, na embaixada, né, brasileira na Espanha. Entendeu a diferença? Não precisa vir aqui. Questão 81. CESP e INSS 2010. Essa tá fácil. O filho do embaixador da China, caso nasça em território nacional, é considerado brasileiro nato? Não, se é embaixador, está a serviço do seu país, né? Essa é a pegadinha aqui. Então, Pode ser uma pegadinha também, mas não, ficou fácil também. Eu poderia botar uma pegadinha bem pior. Vamos lá. Vamos lá. O filho da embaixatriz chinesa que nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato? Que aí você tem que saber português. E aí? não, o filho da embaixatriz É. continua sendo estrangeiro, né? Não, pode ser brasileiro, não. A embaixatriz é a mulher do embaixador. Ele pode não estar aqui. A embaixadora, porque tem duas figuras para mulher, nesse caso. Embaixadora é a mulher que é a diplomata. Ela está a serviço do Brasil. Embaixatriz é a esposa do embaixador. Ela não trabalha para o país, ela só é casada com o cara. Entendeu? Mas aí ele teria que falar que o cara não está aqui. Mas é filho dos dois do mesmo jeito, né? Mas não seria filho de um ou de outro? Não, mas aí nasceu no Brasil, ela não está a serviço, né? Eu estou falando aí, teria que bolar uma situação que o cara não estivesse aqui, ela estivesse sozinha aqui. Porque se o pai estivesse aqui, já era. Porque precisa um dos dois estar a serviço do Brasil, do país de origem. Se a embaixatriz estiver junto com o embaixador aqui, por exemplo, o embaixador da China está trabalhando em Washington. E a embaixatriz está morando no Brasil e teve o filho aqui. O filho dela é brasileiro nato, Jus Soli, nasceu aqui. Ele não está trabalhando aqui, o pai, entendeu? No Brasil. Então tem essas questões. Em outro país. Mas por que não é? Porque a embaixatriz é a mulher, a embaixadora é a diplomata, né? Entendi. De carreira. Segundo o artigo 12, inciso 1º, a linha A, são brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do Brasil. O embaixador está, né? Como o embaixador estava a serviço da China aqui no Brasil, seu filho será considerado brasileiro nato. Estamos na reta final. Questão 82, CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. 2010. A legislação infraconstitucional não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Correto até aí. De modo que, em virtude do princípio da igualdade, as únicas hipóteses de tratamento de diferenciação são as que constam expressamente no texto constitucional. Correto, certo, né? Só o texto constitucional pode fazer isso. Correto, é isso daí que é o que a gente tem que levar para a prova. O que a gente tem que levar para a prova? Não pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Quem não pode? A legislação infraconstitucional. Então, quem pode? As únicas hipóteses são quais? As expressamente na Constituição. É isso que você tem que aprender sobre nacionalidade. Lei nenhuma pode diferenciar nato e naturalizado. Só quem pode? A Constituição, que já está posto lá. São os cargos privativos de brasileiro nato. Basicamente é isso. Questão 83, CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, 2010. A naturalização é um direito público subjetivo, que constitui ato administrativo de caráter vinculado, uma vez que o chefe do Poder Executivo encontra-se obrigado a concedê-la, desde que seja atendido os requisitos legais e constitucionais para sua obtenção. Essa aqui está bem pegadinho. Vamos lá. Peraí, vamos lá. A naturalização é um direito público subjetivo. Beleza, né? Esse subjetivo, no caso, é do estrangeiro de 15 anos. Sem ser de língua portuguesa. Uhum. Então, já não aplica-se a eles, né? Já não é subjetivo para eles, para os de língua portuguesa, que constitui ato administrativo de caráter vinculado. Uma vez que o chefe do Poder Executivo encontra-se obrigado, ele não é obrigado, nesse caso que eu citei agora, a concedê-la desde que sejam atendidos os requisitos legais da Constituição para sua obtenção. Então, está errado. Vamos lá, vamos ler o comentário. Isso só ocorre na naturalização extraordinária. Qual é o caso? A naturalização ordinária é ato discricionário, comportando análise quanto à conveniência e oportunidade, que é o artigo 12, inciso linha E. Questão errada. O que ele está dizendo aqui? Naturalização ordinária. Seria aquela naturalização, né, em que
a pessoa tem o direito. Nesse caso, é um ato vinculado. Agora, a naturalização que ele fala aqui, extraordinária, é um ato discricionário. Por isso que ele falou, a naturalização é um direito subjetivo? Depende. Né? Nem toda é um direito subjetivo. Às vezes, é um direito que você vai solicitar e não tem direito. Por quê? Porque não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Então, tem que diferenciar. Tem 2 tipos de naturalização, que é a naturalização a linha B, né? E a naturalização ordinária, o ato discricionário, que a naturalização ordinária é ato ordinário, discricionário, comportando a análise quanto à conveniência e oportunidade, que é o inciso 2, a linha A. Vamos voltar lá em cima para vocês lembrarem. Inciso 2. Cadê? Não, inciso 1. Cadê o inciso 2 aqui? Inciso 1. Tinha bem aqui. Inciso 2. Cadê? Inciso 1 também. Cadê? Eu tinha visto aqui. Inciso 2. Aqui. É esse aqui? Ah, não. Inciso 2 do parágrafo 4º. É o inciso 2 do artigo 12 que a gente tem que olhar. Esse aqui não é. Isso é do 12. Cadê? Não, do parágrafo 4º. Inciso 12, todo parágrafo 4º. Ah, já era. Só se a gente voltar lá em cima. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que vai estar na teórica mesmo, né? Só na parte teórica. Cadê? Parágrafo 4º. Cadê? Acho que vai chegar aqui. Aqui, ó. É esse que ele está falando aqui, ó. Inciso 2. Nós temos 2 tipos, ó. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Esse aqui é um ato discricionário. Entendeu? Esse aqui que ele está explicando lá embaixo. É um ato discricionário. Entendeu? É um ato discricionário. Isso aqui é uma nacionalidade que a gente chama constitutiva. Entendeu? Você constitui. Entendeu? Constitui o cara constitutiva. Esse de baixo aqui é um ato vinculado. Ou seja, o cara completou os 15 anos, não tem condenação penal, automaticamente ele tem um direito subjetivo. Por isso que ele está falando que não são todos. Isso aqui é uma nacionalidade que a gente chama declaratória. Você só declara, porque o cara já tem o direito dele. Não está constituindo o direito para ele. Declaratória. Pode-se dizer que ele já teve o direito adquirido? Sim, é como se ele tivesse o direito adquirido. Aqui, somente será para manifestação interessados, ver se ele explica aqui. Na linha A, temos hipótese de naturalização ordinária, concedida ao estrangeiro que cumpre os requisitos escritos em lei de imigração. Caso estrangeiro de residência no Brasil, ininterrupto. Aqui, ó, cabe destacar aqui, ó, que é um ato discricionário, tá vendo? Essa questão do estrangeiro português, de língua portuguesa, é um ato discricionário. Só o fato de ele ter 1 ano e ter unidade moral, ele vai ter direito? Não, é um ato discricionário. A linha B é uma extraordinária, tá vendo? É isso que ele está explicando lá naquela questão. Aqui é uma ordinária. Cadê aqui, ó? Manifestação, Cadê onde que ele fala aqui? Cabe destacar. Cadê? Beleza, facilitada aqui, ó. Naturalização ordinária. Né? E essa aqui é uma extraordinária. A residência de 15 anos, a ausência de condenação penal, requerimento. Interessado. Aqui, ó, o direito subjetivo. Ele tem o direito subjetivo. Entendeu? E o STF, inclusive, já referendou esse entendimento, o direito dele. Entendeu? E tem efeito retroativo, deixa eu ver se ele coloca aí. Entendimento gera efeitos aqui, ó, declaratórios, tá vendo? E não é constitutivo. Eu só declaro que o cara já tem esse direito. É isso que a gente tem que levar para a prova. A letra B, ele é declaratório. O cara já tem o direito, como se fosse um direito adquirido, o entendimento que você teve. Então, vamos para a questão lá. Opa, passando tudo. Aqui. Aqui, ele fala aqui, ó. Os nascidos... Não. Cadê onde estava? Aqui, ó. A naturalização é um direito subjetivo? Depende. Se for a linha B, ok. É um direito seu. A linha A, não é um direito subjetivo. Constitui ato administrativo vinculado? Depende. Se for a linha A, não. Se for a linha B, sim. Uma vez que o chefe do Poder Executivo encontre obrigado, não. Se for a linha A, não.
Se for a linha B, sim, concedê-la desde que seja atendido. Então, por isso, como ele generalizou, está errado, entendeu? Então, se ele especificasse dizendo, ó, no caso, esse aqui é o caso específico do estrangeiro que passou 15 anos, não tem condenação penal e fez o requerimento. Ó, a naturalização do brasileiro que passou 15 anos, não tem condenação penal, fez o requerimento, é um direito subjetivo? Ok. Tudo aí está correto. Vamos lá, CESP. Ele poderia ter colocado, não precisava ter ido lá em cima, que a gente teria explicado aqui embaixo, se tivesse colocado o texto da lei aqui. Vamos lá, 84 para finalizar. Daí vai ter 88. CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso 2010. As portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos aos direitos natos. Errado. Acho que a gente já respondeu essa também. Já apareceu 2 vezes isso aqui. Naturalizado. Ou então é tão parecida as questões que não tem para onde o cara correr, né? Acaba matando. Preste atenção no detalhe. Os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, são atribuídos direitos inerentes ao naturalizado. CESP, Ministério Público do Estado de Rio Grande do Norte, 2009. Os cargos de deputado federal e senador da República são privativos de brasileiros natos? Errado. Errado, né? Naturalizado pode. Só não pode de presidente do Senado e presidente da Câmara. Questão 86. CESP, Banco Central 2009. A perda da nacionalidade brasileira pode decorrer de ato do ministro da Justiça ou decisão judicial e tem como consequência o retorno devido à situação de estrangeiro. Errado. 2 erros, né? Não pode pôr ministro da Justiça, né? Só sentença judicial. E no caso do cara que ter outra nacionalidade, né? É decisão judicial ou o cara optou por outra nacionalidade. E segundo, ele não torna a situação de estrangeiro novamente. Se o cara for brasileiro nato, ele retorna à situação anterior, né? Não tem. O cara não pode. Primeiro, brasileiro, me estranha essa questão. Mas vamos lá. Perda da nacionalidade pode se dar por sentença judicial, se for praticada atividade nociva ao interesse nacional, por aquisição de outra nacionalidade. Mas se o cara rever isso aí, ele não volta a ser estrangeiro, ele volta a ser brasileiro, caso ele retorne à situação anterior. Então, meio estranho aqui, mas está errado. OAB, 87, CESP, OAB 2009. Em nenhuma hipótese, não gosto dessas frases assim, que tende a ser errado, mas vamos lá. Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato perde a nacionalidade? Errado, né? Errado. Aqui. Acabamos de ver aí. Acabamos de ver aqui, ó. Aí na questão Por anterior, aquisição de outra nacionalidade, ele perde. E só não perde a nacionalidade se ele for obrigado a ter outra nacionalidade. É possível o brasileiro nato perder a sua nacionalidade, caso adquira outra nacionalidade, ressalvados os seguintes casos: reconhecimento da nacionalidade originária por lei estrangeira, imposição, aquele cara foi imposto, a naturalização pela norma estrangeira, brasileiro residente no estrangeiro, como condição para a permanência do território para exercer direitos civis. Espera aí que eu não botei aqui. Então, aqui está errado. Deixa eu botar ali em cima já. E aqui está errado também. Em nenhuma hipótese. Está errado. Finalizar. Vamos lá. CESP Anatel. Questão 88. A última questão desse material. Foi ordem social, né, direitos sociais e nacionalidade. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, 2009. Mário, casado com Ângela, é analista administrativo da Anatel. Ok. Esteve a serviço da agência, ou seja, serviço da Anatel, serviço do Brasil, né? Serviço da agência em Paris, nos meses de outubro a novembro, ok. Quando, nesse período, nasceu o filho de Lúcio, no Hospital de Brasília, ok. Não vi nada de estranho aqui. Caso o Lúcio tivesse nascido em Paris, ou seja, o filho dele tivesse nascido em Paris, né? O filho de Mário, ele não poderia ocupar os cargos de ministro, e não poderia ocupar os cargos de ministro do Supremo, que seria, né, brasileiro nato, privativo. E de oficial das Forças Armadas, as vistas que são privativos brasileiros nascidos no Brasil. Errado. Quem seria brasileiro nato? Brasileiro nato, né? Qual o motivo? A serviço. Ele está a serviço aqui do Brasil. Então está errada a questão. Vamos ler lá embaixo, só marcar aqui e acabou. Acho que é a última questão. Vamos lá.
Ainda que Lúcio tivesse nascido em Paris, seria brasileiro nato, por incidir na hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha B, da Constituição Federal, que é de pai ou mãe brasileira, nascido no exterior, mas que um deles está a serviço do Brasil. Ele teria nascido no exterior, mas seria filho de pai brasileiro a serviço do Brasil. Por isso, poderia, sim, ocupar os cargos de oficial das Forças Armadas e ministro da STF, que são privativos de brasileiro nato, que já é só a lista de questões. Então, é isso. Matamos mais um material. Mais alguma coisa aí, Samuel, William? Não, professor, só agradecer, tem sido uma bênção na minha vida aí, estar nesse projeto aí, né, aprendendo muito, pessoa que era 100% leiga em direito, né, o direito em si, todos eles, todas as ramificações, tenho aprendido muito, e que possamos aprender mais e mais e atingir o alvo, né, que é Aprovação. Isso, aprovação no concurso aí para que futuramente sejamos servidor da segurança pública, né, do nosso país aí, onde quer que Deus nos permita. Eu estou nessa batida aí de concurso aí, eu acho que praticamente desde os meus 14 anos, e como eu já falei várias vezes, cara, só não passa em concurso uma única pessoa, aquela que desiste. Esse cara manter o foco, né? Lógico também, manter o foco, eu estou falando o seguinte, né? O cara que está 10 anos estudando não passou, aí vai dizer, não, eu vou continuar que eu vou passar. Não, peraí, passou 10 anos, não ticou nada ainda, vamos repensar. Não, eu estou falando, o cara passou 10 anos, fez vários concursos, não passou em nada, né? Tem algum problema aí que, né, ir com psicólogo, com coach, com alguma coisa ali, porque está errado. Eu estou falando assim, o cara começou agora, fez o primeiro concurso, né? Não deu, o segundo, uma hora vai, né? Uma hora vai. Agora, o cara, quando eu falo assim, não desistir, não é o cara que está 10 anos estudando, mas normalmente o cara que está 10 anos estudando é porque o cara estuda durante 2 meses, para, aí daqui a pouco volta. Não tem uma sequência, não tem uma, né? Não tem, vamos dizer assim, como é que a gente pode falar? Não tem uma rotina de estudo, ele não tem, né, uma sequência. Como o senhor ensina no seu curso, né, na Master Brain, né, que tem que ter o planejamento, a parte emocional, né, como o Samuel falou aí, que às vezes você está ali muito tal, aí vai lá e responde uma questão e erra, uma questão que obviamente ele estivesse bem preparado emocionalmente, ele ia notar que estava errada. E tudo que é ensinado na Master Brain, né? Vou salvar aqui o arquivo. Vai falando, eu estou ouvindo, só salvando aqui o arquivo. Tudo que é ensinado na Master Brain lá, né? Eu sei que tem essa questão da militância da carne contra o espírito, né? Que tem dia que a gente não tá legal, né? Por exemplo, aqui, ó, eu bloqueei meu fone várias vezes porque eu tô meio doente e tô aqui, né? Graças a Deus estou conseguindo estar aqui mesmo assim, né? E é isso, só tenho a agradecer, né? E que possamos manter essa firmeza aí, porque como o senhor acabou de falar, só não passa quem desiste, né? Sim. E nitidamente nós temos aprendido dia após dia. Fala aí, Samuel. Justamente, né? Passa aí as palavras. Tá bem baixo, Samuel. Tá, deixa eu ver aqui. Eu passo daí a palavra de mãe. E agradeço sempre a oportunidade. Muito grato, de verdade. Ok. Então é isso. Amanhã vamos conversando aí, William, para a gente começar um pouco mais cedo, que tem que estar 9 horas lá no trabalho. Vamos começar com o assunto direitos políticos. Direitos políticos. Valeu? Okay. Um abraço. Valeu. Boa noite aí. Um abraço, boa noite. Boa noite, pessoal. Se pudermos fazer à noite também, seria bom também. Se pudermos, né? De manhã e de noite, tá? Okay. Um abraço, então, Samuel, professor, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.